É um prazer retornar ao púlpito da igreja. É um prazer poder rever os irmãos. Sábado, ontem à noite, nós tivemos o privilégio e o prazer de iniciar essa série de mensagens e estudos na celebração dos 57 anos da Segunda Igreja Presbiteriana de Taguatinga. E, como eu já disse desde o sábado, eu me sinto muito honrado em poder ser aquele que, com a boca, transmite aquilo que Deus quer revelar ao coração da igreja. No sábado à noite, nós tratamos sobre o texto de 2 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 7, quando falamos sobre o que é ser uma igreja. A igreja que eu posso ser, e não a igreja que eu quero ser ou que eu quero ter, mas a igreja que eu posso ser, guiado, abençoado e sendo a habitação do Espírito Santo. Vimos que ser igreja é mais do que estrutura física, mesmo fazendo a ressalva de que a estrutura física dessa igreja é muito agradável, é belíssima e traz aos irmãos dessa igreja o conforto necessário para que vocês adorem em espírito e em verdade. Hoje pela manhã nós vimos um pouco da história. O pastor Emérito está aqui conosco, ele fez parte dessa história, foi no mandato dele que essa igreja surgiu e foi construída, digo no sentido de estrutura física, não é porque a igreja tem 57 anos de história e de vida. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, em classe única, nós fomos desafiados a entender o que é a educação cristã e como é que a educação cristã pode nos ajudar a combater ou proteger os nossos filhos, os nossos netos e a nossa família das mais variadas ideologias que a pós-modernidade nos traz. E aí nós vimos muitas ideologias, mas destacamos aquela que está mais em voga na nossa sociedade, que é a ideologia de gênero. Então nós conversamos um pouco sobre isso, nós vimos e nos aprofundamos acerca da educação cristã e saímos daqui, pelo menos eu creio nisso, entendendo qual é o nosso papel e como a educação que nós recebemos, ou seja, o conhecimento de Deus e da sua palavra, pode nos ajudar a combater todas essas ideologias que são nocivas, não é? A nossa fé, a nossa crença, a nossa adoração. Hoje à noite, não é, nós vamos continuar e encerrar essa série de sermões, de estudos, com o Salmo 16. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 16. Salmo de número 16. Eu lerei o Salmo e a igreja acompanha a leitura, assentados mesmos do jeito que estão. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite
o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. O que você faz para ser feliz? Repito, o que você faz para ser feliz? Essa poderia ser uma pergunta despretensiosa, se a felicidade não fosse algo tão desejado, algo tão anelado, algo tão procurado e buscado por cada um de nós. O tema felicidade é sempre recorrente, seja na família, seja no trabalho, na rua, na escola, na universidade e na igreja. Pois veja, o tema do ano é uma igreja que vive para servir com alegria, que tem o mesmo ou quase o mesmo significado de felicidade. Até mesmo na política, nós vemos alguns buscando essa felicidade. Como, por exemplo, o caso do senador, que não é mais, ou foi senador, Cristóvão Buarque, que no ano de 2010 entrou com a PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que ainda tramita, não é? Ali, porque o tempo para que essas PECs sejam de fato analisadas e de fato cheguem a uma conclusão se vai ser aceita e sancionada pelas duas casas, ou aceita pelas duas casas e depois sancionada pelo presidente da República, leva tempo. E se não tiver na agenda dos partidos, aí que leva mais tempo ainda, não é? Mas essa PEC, não é, do senador, do ex-senador Cristóvão Buarque, era uma proposta que previa incluir a busca da felicidade na redação do artigo 6º da Constituição, que é um artigo que se refere aos direitos sociais dos brasileiros. Então, para o senador e alguns daqueles senadores que apoiavam essa PEC, deveria estar ali no corpo daquele texto o termo ou a expressão, a busca pela felicidade como direito social do brasileiro. Ou seja, todos os outros direitos fundamentais seriam, na realidade ou na verdade, uma forma de alcançar o objetivo maior, um objetivo superior a esses demais, ou seja, uma sociedade feliz, uma sociedade alegre, uma sociedade satisfeita. Por isso, sem sombra de dúvida, ser feliz é o que mais queremos na vida. Talvez por causa disso, eu imagino que pensando nisso, o grupo Pão de Açúcar, e aqui peço a liberdade, eu não estou fazendo, né, a propaganda, nem estou ganhando para isso, mas faz parte da introdução para que você se sinta, não é, interessado em dizer aonde esse pastor quer chegar, não é? A gente aprende no seminário, a gente aprende na disciplina de pregação que uma boa introdução aguça o interesse do espectador, daquele que escuta, para saber aonde o pregador quer chegar. Mas é claro que o principal é a palavra de Deus e nunca vai ser a introdução. A introdução é apenas aquilo que chama a nossa atenção. Pois bem, o grupo Pão de Açúcar sempre fez questão de abordar o tema felicidade. Tanto que o slogan do grupo é Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Se você prestar atenção nas publicidades desse grupo, você vai escutar essa expressão: Pão de Açúcar, lugar de gente feliz.
Esse slogan ficou no ar por cerca de 30 anos. Depois veio um outro: o que faz você feliz? Uma pergunta para que aquele que estivesse ouvindo essa proposta pudesse responder a essa pergunta. E durante os últimos 6 anos, essa pergunta foi fortemente bombardeada em nossos ouvidos e na nossa mente, para que você pudesse responder o que eles queriam responder, que o que faz você feliz é o Grupo Pão de Açúcar. Mas no último ano, não é? Ele inverteu um pouco a proposta e perguntou: o que você faz para ser feliz? Inverteu um pouco a lógica, colocando o consumidor como agente da felicidade, porque antes o agente era o pão de açúcar, mas agora o agente da felicidade é o próprio consumidor, porque a pergunta agora é: o que você faz para ser feliz? E aí a Clarice Falcão, não é, que é a autora do jingle, ela fez o jingle e no meio daquela música ou daquele jingle está a seguinte frase ou o seguinte texto: afinal, você feliz o que faz? E será que você faz o que te faz feliz? O que você faz para ser feliz? E ao final dessas indagações, ela responde: o que faz você feliz é você que faz. Será? Será que somos nós? Será que é o homem o responsável pela sua própria felicidade? O que é que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Que conceito sobre felicidade tão anelado pelo homem, tão desejado pelo ser humano, a palavra de Deus nos revela? Sem pensar muito, provavelmente você seria lançado ao pensamento para o Sermão do Monte. Ali no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, nós vamos ver que todo o capítulo 5, que fala sobre o Sermão do Monte, nós vamos também ver que no meio daquele sermão existe um trecho ou uma parte desse texto que fala exatamente das bem-aventuranças, que uma simples tradução ou transliteração seria felicidade. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa muito feliz. E provavelmente qualquer cristão lembraria logo desse texto e diria: bom, hoje o pastor vai pregar no Sermão do Monte nas bem-aventuranças. Mas não. Apesar de ser um texto belíssimo e qualquer uma outra pessoa ou qualquer um outro pregador, sim, poderia usar esse texto como base. Mas eu quero usar o Salmo 16, que é uma confissão de fé que Davi fez, que é muito mais do que um relacionamento mediado por uma burocracia eclesiástica, ou mesmo por uma relação de custo-benefício. É uma declaração de fé que vai muito além da ortodoxia, vai muito além daquilo que eu quero e desejo que Deus faça por mim. Uma declaração de fé que faz com que o nosso coração se encha de fervor, que o nosso coração haja com razão, com emoção, para entendermos que a plena e substancial felicidade consiste em repousar exclusivamente em Deus. Vou repetir. A declaração de fé que Davi faz no Salmo 16 é uma declaração de fé que nos leva a concluir que a plena e substancial felicidade consiste em repousar, em descansar, em confiar exclusivamente em Deus.
porque desta forma podemos então chegar a mais uma conclusão: que o agente da nossa felicidade é Deus e não nós mesmos. Repito, mediante essa premissa, chegamos então a essa conclusão de que o agente da nossa felicidade, aquele que provoca, aquele que é o responsável, aquele que faz o ser humano ser feliz, não é o próprio ser humano, mas Deus. É Deus que faz o homem ser feliz. Pois bem, vamos então ver isso agora no texto. Se você fechou o texto, abra novamente, porque vamos expor o texto, discorrer no texto, no tempo que ainda nos falta, para que você e eu possamos entender que por mais que esse mundo nos dê algum tipo de prazer, por mais que esse mundo nos dê algum tipo de satisfação, por mais que esse mundo nos dê algum tipo de alegria, nada se compara a estar plenamente protegido, seguro, repousado, descansado e confiado em Deus. Pois então vejamos, o primeiro ponto, ou o primeiro argumento para provar e comprovar que a tese de que Deus é o agente da nossa felicidade é verdadeiro. O primeiro ponto está no verso 1, que diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Deus é o agente da nossa felicidade porque Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa proteção. Davi, irmãos, teve que fugir. Muitas vezes na sua vida, quem já leu a história de Davi na Bíblia, sabe que Saul enlouqueceu e por ciúmes e inveja da fama e de tudo aquilo que estava acontecendo com Davi, começou a perseguir, a ponto de que Davi teve que fugir, com a ajuda do próprio filho de Saul, Jonatas, que era seu melhor amigo. Fugir do palácio, porque o Saul, antes dessa loucura, tinha convidado Davi para morar no palácio. Mas aí ele foge. Davi então aprende o valor de um bom local de refúgio. Uma caverna, uma cidade, um local onde nos instalamos, deve ser bem escolhido, deve oferecer condições de proteção, deve nos oferecer condições de abrigo, de segurança. Em algum momento, Davi, por sua decisão própria, experimentou refugiar-se em Gate e se deu mal, porque não dependeu, porque não descansou em Deus. Mas quando Davi entendeu que Deus era o seu maior refúgio, que a caverna era um paliativo, que a cidade era um paliativo, mas que Deus era o seu maior refúgio, então experimentou a proteção e a ação de Deus. Porque com a perseguição de Davi, com a perseguição de Saul, era como se Davi estivesse dizendo: confio em Deus e não em mim mesmo, e não nos meus próprios recursos ou nos recursos que eu tenho. Irmãos, nós podemos até olhar para a nossa conta bancária, nós podemos olhar até para a nossa casa, que é a melhor de Taguatinga, nós podemos olhar para a nossa família bem estruturada, nós podemos olhar para tudo aquilo que você ou eu conquistamos com o nosso esforço e trabalho, mas nada disso, ou tudo isso sem Deus, não oferece a proteção, o refúgio e a segurança que apenas Deus nos oferece. Mesmo que você esteja bem na foto, como diz os adolescentes, não é?
e que talvez esse bem na foto ou bem na fita já começa a ficar ultrapassado, já existem outras gírias, não é? Mas mesmo que alguém diga, eu estou bem na fita, eu estou bem na foto, nada deste mundo, apesar de ser importante, eu sei que dinheiro eu sei que estabilidade social, financeira, econômica, emocional, saúde é importante, mas nada disso nos dá a proteção que precisamos. Quando qualquer pensamento, e prestem bem atenção nisso, quando qualquer pensamento que o eu estiver presente nas suas avaliações, planos e sonhos, não faremos de Deus o nosso refúgio e quem Deus verdadeiramente é, porque você está colocando você e o eu na frente de Deus. Só quando baixamos a guarda, só quando deixamos de ser autossuficientes, é que podemos experimentar, assim como Davi experimentou, Deus como nosso refúgio, Deus como nosso descanso, Deus como nossa proteção, e experimentar, desculpem, por causa dessa proteção, por causa desse refúgio, uma alegria interminável, insubstituível, profunda, suficiente, irmãos. A felicidade que vem do alto, ela é suficiente. Mas o texto não para por aí. O argumento do refúgio, da proteção, da segurança, como um argumento base sólido para que eu e você creiamos que a nossa felicidade vem de Deus, não é a única coisa que está nesse texto. Existem mais, e o segundo ponto do nosso argumento está nos versos 2 e 3, que eu vou ler para os irmãos. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmãos, Deus é o agente da nossa felicidade, não só porque é o nosso refúgio, mas também porque é o nosso Senhor, com S maiúsculo. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é sustentador, Ele é provedor, Ele é Salvador, Ele é Deus, Ele é Senhor. Essa declaração de Davi, irmãos, pressupõe mais do que um mero assentimento intelectual à verdade de que Deus existe e é soberano. Não é porque Davi era inteligente ao ponto de chegar a essa dedução. É porque, de fato, seja ele intelectualmente sábio ou não, se existe uma verdade é que Deus é Senhor. Para pobres e ricos, para negros e brancos, para homens e mulheres, se existe uma verdade absoluta é que Deus é Senhor absoluto, não há outro Deus. Ele é Senhor soberano. Ele encarnou, ele aqui o Davi encarnou a verdade de que Deus governava a sua vida, porque de fato, meus irmãos, Deus era o Senhor da vida de Davi. Davi então se deleitou em estar debaixo do senhorio de Deus. O Senhor então era o centro das suas afeições. O Senhor então era o centro da sua felicidade. Portanto, não é difícil perceber que na maioria esmagadora das experiências de vida de Davi, eu digo na maioria porque existiam alguns momentos em que ele achou ou ele esqueceu de que Deus era o Senhor da sua vida, mas na maioria esmagadora ele percebeu a sua submissão a esse Deus e declarava abertamente todo o senhorio, todo o poder, toda a majestade desse Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. No seu relacionamento com Deus, irmãos, no seu relacionamento com Deus havia entendimento.
Não era só emoção, era também razão. Havia paixão, havia sentimento, havia coração. O elemento da afeição que estava presente no coração de Davi era um elemento de afeição que usava razão e emoção para entender quem era Deus. Deus não é Senhor porque é teologicamente correto dizer isso. Deus é Senhor porque Ele é soberano. Deus é Senhor porque Ele é o agente da nossa felicidade. Portanto, irmãos, nós já temos dois argumentos fortes para provar e comprovar que a plena e substancial felicidade consiste em repousar unicamente em Deus, entendendo assim que Ele é o agente da nossa felicidade. A felicidade vem de Deus porque é refúgio e porque é Senhor. Mas vamos lá, que o texto é bom e o texto dá mais argumento, dá mais resposta. E olha o que diz os versos 5 e 6. Prestem atenção no que diz: o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Deus é o agente da nossa felicidade, não só porque é o nosso refúgio, não só porque é o nosso Senhor, mas porque é a nossa herança. Irmãos, como eu já mencionei, houve um tempo em que Davi, perseguido por Saul, se sentiu totalmente à mercê do seu perseguidor, porque os seus recursos financeiros, seus recursos materiais, as suas possibilidades materiais já tinham terminado, já tinham acabado. Ele já não tinha mais como se defender, ele não tinha mais nada. Ele próprio chegou a dizer, em 1 Samuel 26:19, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai e serve a outros deuses. É por isso que no verso anterior, no verso 4, ele diz, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Mesmo que eles tenham me expulsado da igreja, mesmo que eles tenham me afastado da igreja, agora eu estou fazendo uma correlação, porque expulsaram Davi do palácio, expulsaram Davi lá, daquele ambiente, mesmo sendo expulso lá, o crente de verdade entende que a sua única herança vem de Deus. Naqueles dias de dificuldade, o salmista não tinha a quem recorrer. Davi então, ao chamar Deus de porção da minha sorte, a minha herança, o meu cálice, afirma que ele se sente tão plenamente satisfeito, tão plenamente feliz, unicamente com Deus, que nada mais ele cobiça deste mundo. Difícil, hein? Difícil. A gente olha para Deus e diz, olha, tu és a minha herança, o arrimo da minha sorte. Mas a gente se preocupa no que a gente vai deixar para os nossos filhos. A gente se preocupa em ter uma casa própria, um carro, e não há nada de mais com isso. A gente quer deixar herança, eu quero deixar herança para o meu filho. Porém, a maior herança que eu posso deixar para ele é a que eu recebi. É que Deus é o Senhor da vida dele. É que ouro e prata desse mundo não são suficientes para diminuir a felicidade da certeza de que eternamente estaremos com Deus na sua glória.
não existe herança maior e melhor do que essa. Não existe mega-sena maior e melhor do que essa. Deus como a nossa herança. Quando fazemos de Deus o nosso bem-estar e herança, conseguimos então viver alegres, independente das coisas que temos, das coisas que nos acontecem. Deus deve ser o nosso bem mais precioso. O autor do hino Sou Feliz com Jesus, eu não sei se os irmãos sabem, mas escreveu esse hino em meio a uma tragédia da morte das filhas no naufrágio. Agora imagine você compor o hino Sou Feliz com Jesus, após receber a notícia que a sua família estava morta, suas 2 filhas. Só tem essa capacidade quem entende que por mais importante, por mais prazeroso que aquilo que esse mundo pode me dar, Deus é maior do que isso. Deus é maior do que isso. Portanto, irmãos, Deus é o agente da nossa felicidade, segundo o Salmo 16, porque Ele é a nossa herança. Não existe tesouro maior e melhor do que Deus. Mas o texto continua e eu tenho mais 2 tópicos e eu encerro. Veja o que diz os versos 7 e 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Deus é o agente da nossa felicidade, não só porque é o nosso refúgio, não só porque é o nosso Senhor, não só porque é a nossa herança, mas Deus é o agente da nossa felicidade porque é o nosso conselheiro. O texto diz: bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Deus é capaz de nos orientar em qualquer situação, irmãos. É Deus e a sua palavra que nos oferece estabilidade emocional, estabilidade financeira, estrutura de bem-estar que precisamos. São momentos de uma morte não anunciada, de uma conta que não estava no orçamento, de uma traição, ou até mesmo de uma nota vermelha, de uma demissão, de uma decepção, que olhamos para um lado e precisamos de alguém que nos aconselhe. E é claro que nós vamos procurar os mais experientes, e que bom que temos os mais experientes, que bom que temos os pastores, que bom que temos os presbíteros. E essa é uma das funções dos presbíteros, sejam regentes ou docentes. Mas se existe um livro de aconselhamento, se é que podemos dizer assim, se existe uma bula para que você saiba como é que tem que lidar com todos os terremotos da vida, ela se chama Palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Sabe como é que Deus nos aconselha hoje? Na sua palavra. Ela nos é suficiente porque é imutável, inerrante. A palavra de Deus nos dá o conforto necessário para toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Deus não precisa, e eu falei isso ontem ou hoje pela manhã, abrir o céu e com a sua voz de trovão falar diretamente para você. Se Ele quiser, Ele faz. Porque como eu falei, Ele é Senhor, soberano, absoluto, majestoso. Ele pode fazer o que Ele bem entender. Mas se Ele nos deu a palavra, por que então eu tenho que procurar uma outra fonte, se eu já tenho a palavra de Deus? Ela é que me aconselha de dia e de noite. Portanto, irmãos, Deus é o agente da nossa felicidade porque nos aconselha através da sua palavra, que é o nosso
não é? Livro de fé e prática, a palavra, a Bíblia. E finalmente, irmãos, do verso 9 até o verso 11, vamos para o último ponto do nosso argumento, para comprovar ou mostrar que o agente da nossa felicidade é Deus e não o próprio homem. Olha o que diz os versos 9, 10 e 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, e não permitirás ou nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja o que diz o verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença o que, irmãos? Plenitude de alegria, plenitude de felicidade, ou seja, na presença de Deus, há derramamento de felicidade, o copo esborra. Não sei, é assim que fala? Lá no Nordeste é esborra, não é? É quando o copo, a água sai. Irmãos, eu estou tentando me acostumar com Brasília. Às vezes vem o dialeto do nordestino na cabeça aqui, aí saiu. Eu espero que seja esborra, tá? Ou sai ali e transborda. Oh meu Deus, transborda. Na tua destra há delícias perpetuamente, irmãos. Delícias, felicidades eternas. Irmãos, Deus é o agente da nossa felicidade porque nos oferece salvação. Esse é o último ponto. Espera aí, calma. Então quer dizer que o Senhor está dizendo que o Salmo 16 é um salmo messiânico, que é um salmo que aponta para Cristo. Sim, eu estou dizendo exatamente isso. É aqui nesse texto, é aqui nessa parte, é aqui nesse trecho que nós olhamos para Cristo. Lembrem que o Antigo Testamento todo aponta para quem? Para Cristo. E nesse texto nós vamos ver que Deus é o agente da nossa felicidade porque nos oferece salvação. Pois bem, olha o que o texto diz. Alegre-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo. Como a gente lê o começo, né, a primeira parte do verso 10, e a gente percebe que Davi começa a falar dele mesmo, porque quando diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte, aí a gente acaba tentando interpretar o restante do texto como se fosse o próprio Davi falando dele mesmo. Nem permitirás que o teu santo, aí às vezes a gente acha que esse santo é o próprio Davi, santo veja a corrupção, mas não, esse santo está apontando para Cristo, está apontando para a salvação. É Deus dizendo que a nossa felicidade consiste em Cristo nosso Salvador. Ah, como é que o Senhor prova isso, pastor? Tem alguma outra coisa? Então vamos lá para Atos capítulo 13, por favor, já estou terminando. Atos capítulo 13. Versos 35 a 39. Atos 13, 35 a 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso também diz em outro salmo. Olha aqui. O apóstolo citando o Salmo 16. Não permitirás que o teu santo veja, igualzinho, não está igualzinho ao Salmo 16? Porque na verdade, olha a explicação do apóstolo, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que
se vos anuncia a remissão de pecado por meio este santo, este Jesus, e por meio dele todo o que crê é justificado, e todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Paulo então mostra nesse texto, usando o Salmo 16, que o santo do Salmo 16 é Cristo, apontando para Cristo. Então, irmãos, Deus é o agente da nossa felicidade porque é o nosso refúgio. Deus é o agente da nossa felicidade porque é o nosso Senhor. Deus é o agente da nossa felicidade porque é a nossa herança. Deus é o agente da nossa felicidade porque é o nosso conselheiro através da sua palavra que já foi revelada. E Deus é o agente da nossa felicidade porque nos deu a salvação, coisa que o homem não pode produzir. Por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a raça humana foi condenada à morte espiritual. Todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram e se corromperam. Mas louvado seja Deus, que olhou para baixo e ofereceu aquilo que o céu tem de melhor para que a terra tem de pior, nós os pecadores. Salvação em Cristo. Portanto, irmãos, encerrando, quero voltar lá para contestar a introdução quando citei Clarice Falcão. É claro que talvez na obrigatoriedade de inventar uma música que fosse o jingle de um anúncio de propaganda de um grupo tão forte como o Pão de Açúcar, ela foi forçada a chegar a essa conclusão. Ou não, ou de fato ela acredita nisso mesmo. Ela acredita que é o homem que produz a sua própria felicidade, mas eu discordo. E aqui eu venho dizer a você, segundo o texto que nós acabamos de expor e analisar, que a felicidade humana não depende de nós, não depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém. Ela é de Deus. Ele é o agente da nossa felicidade. É nele que nós temos plenitude de alegria e delícias perpetuamente. É nele que temos plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Por isso, querido, a coisa vai mal? A saúde não está bem? As finanças estão quebradas? O cheque especial já estourou e você já está no cheque do cheque do cheque especial. Não há um bom relacionamento dentro da sua casa entre você, sua esposa, você, seus filhos. Está tudo mal. Não há motivos para alegria. Pois eu estou dizendo assim, para aqueles que entendem que qualquer circunstância da vida, por mais tristes que estejam sendo para você, não pode substituir a certeza de que a sua felicidade não depende disso, mas de Deus. E a minha oração é que você saia daqui, nas comemorações desse 57º aniversário, entendendo que a segunda igreja presbiteriana de Taguatinga está servindo a Deus com alegria, porque é a Deus que ela está servindo, e não a homens. E porque essa felicidade de servir com alegria, é Deus que coloca no seu coração. Você não tem nada a ver com isso. É Deus que coloca no seu coração. Amém?